a definição e a separação mais clássica que a gente tem visto nos livros de trauma, sobre trauma, e a mais pertinente. Então você vai lembrar disso. Trauma com T maiúsculo é trauma com um T grande, tesão, né? Trauma com T maiúsculo é o trauma que você tem um evento grave que ninguém deveria sofrer. Que são esses que eu falei agora há pouco, certo? É um trauma intenso de um evento que ninguém deveria sofrer. É violência, é estupro, é assalto, é sequestro, é coisa horrível, certo? É situação calamitosa. Isso aí ninguém deveria sofrer, mas eventualmente as pessoas sofrem, eventualmente as pessoas têm isso. Então são traumas com T maiúsculo. Traumas com T maiúsculo. E tem os traumas menores. Trauma com Tzinho, um trauminha, certo? Um trauma menor. É um trauma com T minúsculo. Só que ele não é menos grave do que com T maiúsculo, certo? Então, tesão, traumão, trauminha. Poderia tentar entender assim. Esse trauma com T minúsculo, ele machuca e ele fere porque ele é repetido. Então, ele é um processo repetitivo de microagressões, microinvalidações que entram em uma relação contínua. Então, eu já dei um exemplo, por exemplo, de um trauma mais grave, de um pai espancando um filho, certo? Uma situação de uma violência flagrante. Isso aí ninguém tem dúvida. Agora, existe o trauma que ele é discreto e que as pessoas nem percebem que está acontecendo. Que é uma ironia. É um ignorar. É uma violência discreta que acontece na mesa do almoço. É uma crítica, certo? É ficar espetando. É pegar uma criança e falar que ela é frescurenta, essa menina é chata, essa menina é frescurenta, essa menina não para de falar. Nossa, essa menina aí é um... mas você faz tempestade em copo d'água, hein? Você é mimada. Você é uma criança. Você depende de um adulto que você ama, porque você não tem escolha de não amar. Porque você nasceu com ele, você tem que amar ele. Você vai amar. Você é uma criança que ama o adulto. E o adulto fala isso pra você. Você tá constituído. Pensa com a cabeça de criança. Pensa com a cabeça de criança, porque enquanto a gente tá adulto, é fácil diminuir a importância disso. Então, o trauma que vem dessa violência emocional, o trauma que vem dessa invalidação crônica, é fácil agora, quando a gente é adulto, olhar e pensar, isso é besteira, isso acontece com todo mundo, não é bem assim. Nem é tão grave, tanta gente sofreu coisa pior, mas você está se comparando com os outros. Você está pensando com a cabeça do adulto, não foi o adulto que sofreu isso, não é você hoje que teve isso, não. Foi você criança. 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. É criança. Era uma criança que amava um adulto, que respeitava todos os adultos e que estava constituindo a identidade e o conceito de quem você é. Então, se você ouve que você é uma frescurenta, se você hoje ouve que você é um fraco, se você ouve que você, certo? É essa falha toda, isso naturalmente vai ser introjetado em você. Você vai receber isso como uma verdade. Porque você está aprendendo quem você é. Você está aprendendo quem você é. E, eventualmente, o trauma não acontece por causa de algo negativo que é dito. O trauma não acontece pela violência que é feita. Ele também acontece na ausência. Na ausência de presença, na ausência de atenção. Então, uma criança precisa de atenção tanto quanto ela precisa de água e comida para se desenvolver. Ela precisa de carinho e de afeto. Isso é impossível de não ser dado. Não tem como uma criança que não recebeu afeto e atenção crescer e se tornar saudável. Mas o que nós temos hoje é uma quantidade muito grande de famílias que, por diversos motivos, não é que a mãe é má, não é que o pai é uma pessoa ruim, não é que eles não gostam dos filhos,
mas por um motivo ou por outro, eles estão ausentes. Eles não veem a criança na sua profundidade. Eles não entram nos assuntos. Eles não se interessam por aquilo que é interessante para a criança. Ela fala e aquilo fica de lado, sabe? É coisa besta. Não tem ela não é efetivamente vista. Não existe interesse genuíno nela. Não existe interesse genuíno na autenticidade dela, no que sai dela. Então tem aquela história, sua única obrigação é estudar. Sua única obrigação é estudar. E de repente você vê famílias em que o filho só tem lugar se ele tirar uma nota boa. Mas se ele tira uma nota boa não é mais que obrigação. Então ele só é visto quando ele vai mal na escola. Ele só é visto na falha. Ele só é visto no problema. Ele só é visto na crise. Enquanto ele está bem, a família está trabalhando. E aí você está junto com a criança e está no celular. E as pessoas estão juntas, as crianças estão fora. Ela está completamente abandonada e sozinha. Percebem? Porque é como se ela fosse um deserto sedento de atenção. Toda criança é assim, porque isso é a única coisa que garante a sobrevivência dela num nível evolutivo, instintivo profundo. Isso está gravado nos genes, em toda a programação dela. Eu preciso de adultos olhando para mim. Se ela não tem adultos olhando para ela, é natural que ela vai ficar desnutrida de atenção. E não tem como isso não entrar profundamente nela. Se uma criança se sente invisível, não tem como ela acreditar que o mundo é um lugar acolhedor e que ela é relevante. E que ela importa. E que só a existência dela já é suficiente para ela ser amada. Então é evidente que esse processo, desse tipo de relação, vai convergindo numa péssima autoestima. Você vai se desconectando, certo? De você em si. Você não tem mais contato. É na relação que a gente se orienta, é na relação que nós nos regulamos na infância. A criança não tem capacidade de se regular, ela não tem capacidade de se entender. Então, ela se entende a partir da relação com o outro. E aí você tem essa ausência. Isso é traumático. Além disso, você tem... Lembra como que eu falei? Que tá fazendo sentido essa conversa, gente? Eu tô entrando num assunto que às vezes fica meio, certo? Fica meio aberto assim, fica meio abstrato, mas eu tô trazendo esse elemento daquilo... As pessoas quando pensam em trauma, pensam em violência ativa, certo? Um dano. É fácil de entender se você ridicularizar uma criança, se você apontar algo negativo, se você criticar, é claro que isso vai machucar. Mas também se você não entregar o que é necessário, vai existir uma falta contínua. E o ter o ruim ou não ter o bom, vamos pensar assim, certo? Então se você prejudica, pune, machuca, isso vai fazer mal. E se você não entrega o que é necessário, básico e elementar, também vai fazer mal. Então, tanto no entregar aquilo que é negativo, quanto no deixar de entregar o que é essencial, você está criando um processo traumático. E aí, certo? Então, o trauma com T minúsculo, ele vai se desenvolvendo nas relações. Ele é um trauma de repetição. Ele é um trauma de repetição, ele é um trauma de continuidade. É o trauma que muitas vezes acontece nas famílias de ter aquela pessoa que ela realmente, por mais que ninguém queira admitir, fazem mais piada com ela, dão menos atenção para ela. Ela fica com o papel da descontrolada, o papel do inadequado.